Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos no ar com o podcast Origem Minas, uma iniciativa do Sebrae e da FAENG, que tem como objetivo fomentar o desenvolvimento, a competitividade e a diferenciação do agronegócio em Minas Gerais. Eu sou o Lucas Raj e hoje eu recebo a Priscila Magalhães Gomes Lins, ela que é gerente de agronegócios e artesanato do Sebrae Minas. Bem-vinda, Priscila. Obrigada, ótimo estar aqui com vocês, falar um pouco da Origem Minas. Contar boas histórias, né? Isso. Acho que é o que a gente sempre busca. Origem Minas é um projeto que nasceu lá em 2012. Como que nasceu Origem Minas, Priscila? Conta pra gente um pouquinho dessa história. 2012, Copa do Mundo, Olimpíadas, e a gente percebeu que para receber aquela quantidade de gente que ia nos visitar em função dos jogos, né? Será que a gente tinha produtos com a cara de Minas, que é o que todo mundo busca quando vem a Minas, né? Somos famosos por isso, né? Os nossos produtos artesanais. Será que existiam esses produtos disponíveis com qualidade suficiente para que esses visitantes levassem para casa o que a gente tem de melhor? Então foi para responder essa pergunta que a gente teve essa iniciativa, Sebrae e Federação da Agricultura, de criar a Origem Minas. Vamos preparar os nossos produtores para ter produtos legais para eles levarem para casa? É aquela história bacana de sempre que você tem alguém de fora que vai para Minas, tem aquela conversa de traz um queijinho para mim, você traz aquele café que eu gosto. Por que não a gente fazer o caminho inverso também e levar Minas para essas regiões, né? Levar Minas para fora. E aí a gente fala um pouquinho de pequenos produtores. Eu acho que são eles os que mais precisam desse trampolim, desse degrau, dessa vitrine, por que não, né, Priscila? Exato, exatamente, né? A ideia era essa, preparar esses produtores rurais e também produtores que a gente chama das agroindústrias, né, das pequenas agroindústrias, para ter esse produto com a qualidade, e não só a qualidade, né, que a gente estava pensando em que a qualidade a gente precisava de ter e pronto. E precisamos naquela época de trabalhar com a qualidade também. Mas e a embalagem? E o rótulo? E a cara desse produto? E como é que nós vamos acondicioná-lo nas lojas e deixá-los disponíveis para esses consumidores, né? Como é que funcionava lá atrás, Priscila, esse garimpo? Porque Minas Gerais são muitas. Muitas. Né? E aí, cada região tem a sua joia. E como é que é? Vamos viajar, vamos entender, vamos buscar. Até porque em 2012 as redes sociais nem eram aquilo tudo, né? De, nossa, eu vi aqui o Instagram do fulano, o TikTok do ciclano. Não, era pé no chão mesmo, né, Priscila? Era exatamente isso. E aí, como é que nós fizemos naquela época, né? Foi uma chamada, né? Vamos identificar os produtos que a gente tem de melhor para trabalhar com eles e deixá-los ótimos para serem comercializados. O Sebrae tem regionais no estado inteiro, né? Então, as regionais identificaram esses melhores produtos que existiam naqueles lugares e aqueles produtos que tinham a cara daquelas regiões também, né? Quando a gente fala de canastra, é claro que o queijo canastra precisava de estar. Sim. O queijo do Cerro, os cafés, são tantos cafés, são tantas regiões. Então, nós contamos muito com as regionais do Sebrae para identificar esses produtos e mandar para a gente, né? Sim. E aí uma curadoria importante que foi feita na época para preparar esses produtores, para colocar esses produtos dentro da Origem Minas. Toda cidade, principalmente as menores, né? Eu tenho família no sul de Minas, minha mãe é de Itajubá, eu tenho família em Araxá, duas cidades bem tradicionais por causa dos produtos, né, mineiros, Isso. Araxá principalmente com as quitandas. E toda cidade menorzinha tem um armazém, né? Tem aquele armazém, tem o seu Zé. E de onde vem esse ovo caipira que você vende, seu Zé? Tem um produtor aqui de perto. De onde vem esse queijo? Tem um produtor ali. Esses armazéns por muitos anos foram o centro de distribuição desse produto artesanal, né, Priscila? Isso. Eles, sem dúvida, eles foram consultados, né? Mas esses empreendedores, que hoje a gente consegue chamá-los de empreendedores, sem dúvida, produtores desses produtos tão importantes para nós, eles também são proativos, sabe? Então, além das regionais do Sebrae, da Federação da Agricultura, que nos ajudou também, que faz parte do trabalho que a gente faz, os produtores também, olha, eu quero participar. Então, uma demanda grande vinda desse empreendedorismo, desse empreendedor que se identificou e disse... A via de mão dupla, né? Eu quero participar, né? Então, aconteceu dessa forma também. E hoje, como é uma iniciativa aberta,
pelo site do Sebrae, o empreendedor que acredita que o seu produto pode fazer parte do Origem, ele mesmo se cadastra e esse produto chega até a gente. Então vamos lá, eu quero ajudar o produtor que está ouvindo a gente, está pensando, talvez eu possa participar do Origem Minas também. Aí a gente vai falar um pouco mais sobre o processo, como é que faz para participar, mas antes da ponta do Sebrae, da ponta do Origem Minas, o que vocês estão buscando? Qual que é o DNA mineiro que vocês buscam? A qualidade, a gente já conversou, é um pressuposto. Isso aí você não passa nem na porta se você não tiver a qualidade. Mas é aquela característica típica da região, é aquele jeito mais tradicional de fazer. Quais são os itens que precisam ser checados pelo produtor? Isso que você falou, sem dúvida, né? Precisa de ter, claro, as inspeções todas, os documentos que comprovam que aquele produto está legalizado, né? Mas, principalmente, ele tem que ser um produto mineiro. Lucas, brownie... Não dá. Eu tenho uma fábrica de brownie aqui, não tem dá. Então, assim, tem que ser um produto mineiro, né? Com ingredientes mineiros, né? Então, isso é fundamental para a gente. Tem que ser pequeno, tem que ter a cara de Minas e tem que passar por um processo de capacitação. Então, temos um diagnóstico de maturidade. A gente precisa de entender qual que é o estágio desse empresarial, mesmo sendo um pequeno, qual que é o estágio empresarial desse produtor, para a gente avaliar o que nós vamos oferecer, para não dar um tiro de canhão numa formiga ou vice-versa, né? Sim. Então, a gente avalia o estágio que ele está empresarialmente e se ele tem os documentos todos direitinho, reforçando a questão da qualidade, e participar de várias ações que nós vamos disponibilizar para que ele se torne um empresário de sucesso. Esse é o objetivo. O brasileiro, ele é guerreiro. O empreendedor, então, ele é guerreiro duas vezes. Porque tem que ser criativo, tem que ser proativo, mas não dá para ser só isso. Tem muita gente que tem uma excelente ideia na cabeça, tem um projeto, já tem um produto ali, um mínimo valor, um mínimo... Como é que chama aquele MVP, né? O menor valor ali possível para o produto, mas ele é desorganizado, né? Eu não sei como é que eu faço para implementar. Ou não sei como é que eu faço para escalar o meu negócio, a minha produção, ou até ultrapassar fronteiras. É aí que entra a Origem Minas para ajudar esse produtor? Sem dúvida. Nessa fase de conhecimento, de capacitação, sem dúvida. A gente procura levar para ele todas as oportunidades que o Sebrae e a Federação da Agricultura têm para ele, né? Então, sem dúvida, a parte de capacitação ela é fundamental. E aí tem uma outra parte, que o Sebrae tem um know-how grande, né? Que é o de acesso ao mercado. Você imagina um pequeno produtor conversar com um empório importante em São Paulo. Esse acesso, eu acredito que hoje seja o grande diferencial do Origem Minas. Ele não consegue participar do Origem Minas indo direto para o acesso ao mercado. Ele precisa de se capacitar, mas o acesso ao mercado é o que brilha os olhos desses empresários. É porque, obviamente, o Origem Minas ele tem por trás dois gigantes, né? O Sebrae e a FAENG, então são selos que chancelam aquele produtor. Tem um know-how, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, pode vir com esse cara aqui, porque a gente garante. A gente está chancelando, exatamente. Né? E são portas, às vezes, muito pesadas para serem abertas pelo pequeno produtor sozinho, né, individualmente, Priscila? Sem dúvida. Esse papel a gente já sabe que tem e a gente reforça isso a cada dia. Então, hoje nós participamos de várias feiras, né, levando esses produtores para várias feiras. Feiras aqui em Minas, não só em Belo Horizonte, mas pelo interior afora, mas feiras nacionais também. E ter recurso para chegar numa feira dessa é muito complicado. Sim. Então, preparamos esses empresários para estarem nesse lugar. Não vai chegar hoje e já vai participar de uma feira nacional. Tem toda uma fase de capacitação para se chegar nessa feira. E, sem dúvida, isso tem sido cada vez mais trabalhado por nós, feiras diferentes, para públicos diferentes, e tem dado muito certo. Como que é esse retorno? O produtor participou do stand do Origem Minas ali naquela feira, e eles voltam com feedback assim, Priscila, você precisa ver como é que tá, como é que eles enxergaram. Sem dúvida, é uma delícia ouvir as experiências que eles trazem para a gente, né? Primeiro, a emoção de estar num lugar daquele que ele não estaria sozinho, né? E poder conversar com o nível de gente que participa de uma APAS, dessas feiras que a gente não consegue levá-lo se ele não estiver super capacitado.
Então, são histórias de sucesso bem interessantes. Inclusive, já passaram mais de 400 empresas pela Origem Minas. É mesmo? Hoje a gente fez um recadastramento, muitas se emanciparam, né? Tem empresas que, de tanto sucesso, não precisam deste momento, né? A gente evoluiu com elas para outros produtos do Sebrae, para ela se capacitar em outras coisas importantes também. Mas são muitas histórias de sucesso e de superação. Chega pequenininho e sai grande, né? Eu acho que o objetivo é justamente esse. Né? São aqueles negócios que têm potencial. Né? O Sebrae e a FAENG estão vendo e falando, olha, a gente viu uma veia aí. Obviamente essa via pode acontecer oposta também, o produtor buscar e falar, eu tenho potencial. Você fala, sim, você tem, você consegue. Se a gente te capacitar e ajustar aqui algumas pontas para que o seu negócio cresça. E aí, depois, obviamente, as empresas elas voam sozinhas, voar, né? Elas vão sozinhas. Tem que voar. Você tem exemplo para mim de empresas que participaram do Origem Minas e hoje voam sozinhas? Tenho sim, né? Quem não conhece os doces da Mazé, né? Nossa Senhora. Ela é espetacular, uma história de vida incrível e uma empresária também impressionante, né? De onde ela saiu para onde ela chegou, sem dúvida, a Mazé é um caso de sucesso que... Ela reconhece isso, um doce de pessoas, ela reconhece tudo que foi feito em conjunto com ela, né? Não depende só de nós, depende muito do empresário. E ela demonstrou o tempo todo que não estava pronta, mas estava se construindo, né? Se superando. É um trabalho a 4 mãos, né, Priscila? Exato. E eu acho que os produtores também têm muito a agregar, né, Priscila? Tem muito a ensinar para o Origem Minas. Desses 15 anos... Eu sou jornalista, minha matemática é péssima. 2012 para cá, eu estou chutando aqui uns 15 anos de Origem Minas. Vocês com certeza aprenderam muito com os produtores também, né? A simplicidade deles, né? E todo empreendedor é um pouco assim, né? Eles superam coisas que talvez só com um curso a gente não ia conseguir fazer que isso acontecesse, né? Se superam, né? Tem outros casos, né? O Roca, o doce de leite Roca. Maravilhoso. Que também começou pequenininho e hoje, quando ela participa dos eventos nacionais, ela sempre manda um recadinho pra gente. Eu tô aqui por causa de vocês. E é uma das referências nacionais em doce de leite, né? Você fala em doce de leite, você tem várias marcas e ela tá ali na prateleira de cima, uma das principais citadas. E acho que uma coisa legal de a gente falar também um pouco sobre isso é de origem. A gente fala de origem. E existe uma campanha muito legal do Sebrae de valorizar as origens mineiras, né? A designação de origem, aquele produto que ele tem uma identidade da região. Porque muita gente acha, quem vê de fora, principalmente, que Minas Gerais é uma só. Uhum. E não, cada cantinho de Minas Gerais tem a sua particularidade. O queijo é o principal exemplo que a gente tem disso, né, Priscila? Eu acho que o queijo e o café, né, são 2 ícones que a gente tem que não pode faltar nem na nossa mesa, nem da de ninguém, né? Sim. E esse trabalho que nós fazemos de identidade e origem, que também faz parte do Origem Minas, é muito interessante, né? Nós percebemos há uns 15, um pouco mais, uns 16 anos atrás, que o consumidor, principalmente de fora, ele estava valorizando muito quem produz, onde é produzido e como é produzido. Então, nós pegamos essa dica do próprio consumidor e trabalhamos isso, né? Então, vamos mostrar quem produz, como é produzido e aonde é produzido. E aí foi na mesma época que as indicações geográficas, né, que hoje estão começando a ser mais conhecidas no Brasil e que nasceram lá em Portugal, com o vinho do Porto. Sim. E tem tantas na Europa, né? Tem champanhe, tem os vinhos, né? As indicações geográficas chegaram no Brasil e viraram uma ferramenta para apoiar esse trabalho de origem, de valorizar onde, como e quem produziu. A questão da origem está tão arraigada na nossa cultura gastronômica no vinho, né? Todo mundo sabe, esse vinho aqui é de tal lugar, esse vinho é francês, esse vinho é da região tal. E a gente agora também aprendendo com outros produtos, aí falando de produtos mineiros, que a origem também tem aquela designação de origem, dá aquele valor ao produto e deve ser realmente merecido, porque é uma produção muito típica da região. E o consumidor hoje em dia é cada vez mais exigente, né, Priscila? Muito exigente e quer diversificar, né? Você falou do vinho. Tem dia que a gente quer tomar um chileno, tem dia que é um argentino, tem dia que é um francês, um italiano.
E agora o brasileiro, né? Nós também temos vinhos, Estão chegando com tudo. Né? Minas Gerais está despontando aí com vinhos extraordinários. Então, tudo começa com o consumidor, né, Sim. Lucas? É sempre com ele. A gente sempre gosta de falar isso para o produtor, para ele ficar de olho no consumidor, que é ele que vai dizer como é que ele quer ser atendido. E no caso dos nossos produtos mineiros, sem dúvida, as indicações geográficas, essa valorização da origem, que traz uma diferenciação, desde que tem o produtor e a sua associação que ele está vinculado, faça um dever de casa de promover, de controlar, para não acontecer o que de vez em quando acontece por aí, chamar queijos de outras regiões de queijo da Canaça. Né? Queijo da Canaça é aquele queijo produzido na região da Canaça, naqueles municípios que foram designados. Foi uma briga árdua para conseguir esse selo, hein? Não vamos tirar essa... É um reconhecimento tanto, essa denominação, né? Sim. O produtor está interessado em abraçar a Origem Minas. Estou ouvindo o podcast, eu tenho aqui o meu produto e, eu acho que eu tenho perfil para fechar essa parceria com o Origem Minas. Como é que funciona esse processo de inscrição? Quais são as etapas pelas quais passa o produtor, Priscila? É simples. Desde que ele entenda que o produto dele tem essas características que a gente busca, né, de ser realmente mineiro, ser de pequeno, é simples. Temos o site do Sebrae, entra no site do Sebrae, sebrae.com.br, encontra lá onde que está a Origem Minas e faz o cadastro para que a gente possa fazer o diagnóstico de maturidade, né, que ele vai preencher lá para a gente entender qual que é a realidade desse produto, desse produtor, do estágio que ele está. E nós vamos conversar para checar se está tudo certinho. Ele entra num cadastro e, a partir desse cadastro, a gente começa a chamá-lo para fazer as capacitações que são muito importantes para entrar. Vamos falar sobre isso. Eu quero falar um pouco sobre o diagnóstico de maturidade, aquele famoso me conta a sua história. Né? Quem é você? De onde você veio? O que você faz? Por que é importante esse diagnóstico, Priscila? É aquilo que a gente comentou. O Sebrae tem uma trilha enorme de várias capacitações. Então, nós vamos conseguir, através do diagnóstico de maturidade, o estágio que essa empresa está, para que a gente possa oferecer as capacitações adequadas para cada momento. Né? E, na sequência, entrou para o Origem Minas, nós vamos começar com uma metodologia que também é muito importante para controle da vida dele, da empresa. Né? A gente precisa de saber se ele está evoluindo, né? Se o faturamento está evoluindo, se a lucratividade dele está evoluindo. São encontros periódicos? Como é que funciona isso? A maioria é online, né? Porque a gente sabe da vida dessas pessoas. Mas tem uma linha do tempo definida? Assim, olha, de 3 em 3 meses a gente faz um balanço. Como é que funciona isso? De acordo com o produto que ele vai usar, vamos dizer assim. Uhum. Tem aqueles produtos, a gente chama de ferramentas básicas, né? De controle de custos, né? Essa parte financeira, que ele precisa de ter isso na mão, né? E o Sebrae preza muito por isso. O controle tem que estar na mão dele. Então, tem essa parte financeira, que ele precisa de conhecer, e ele tem que participar dessas ferramentas para que a gente possa evoluir. Nós vamos olhar o produto, vamos dar uma trabalhada nessa embalagem? Sua rotulagem não está ok. Então, a gente cria uma trilha. Sua marca não é feia, hein? É bonita, mas pode melhorar. Essa cor não está legal. Então, essa consultoria constante, com esse olhar do mercado que a gente tem, Sim. É o que compõe, são trilhas individuais. Vai casa a casa, até porque os produtores têm forças e fraquezas, né? Exatamente. Eu sou bom com bicho, não sou bom com gente. Como é que está a sua gestão de pessoas? Exato. Quantos funcionários você tem? São tantos detalhes dentro de uma empresa que precisam olhar, e o empreendedor sozinho praticamente, ele tem que dar conta de tudo. Então, essa contribuição a gente também dá. E tem umas coisas que acontecem, né? Meu filho que fez a minha marca. Aí ele fica apaixonado pela marca. Será que essa marca está traduzindo o que precisa ser traduzido? Sim. Né? Será que um queijo com a embalagem branca, laranja, está chamando atenção suficiente? E aquele famoso também, eu sempre fiz assim. Exato. Né? Não, talvez o sempre for assim não seja ideal. E mais, você nem sempre é o seu público-alvo, você nem sempre é o seu cliente. O seu filho não é o seu principal cliente. Exato. Então, vamos posicionar melhor essa marca. Tem muita coisa para fazer, né? As redes sociais, por exemplo, a gente tem uma quantidade imensa de oportunidades de ensinar
né? E mostrar como utilizar das redes sociais, coisas são tão importantes para esse tipo de venda, né? Para todos, na verdade, né? Mas principalmente para os pequenos. Vamos falar de competitividade. Como é que a Origem Minas tem ajudado esses produtores a ampliar o mercado? A gente falou um pouquinho do mercado para fora, mas fala um pouquinho de mercado interno também. E a própria competitividade. É um mercado difícil. Muito, né? Tem muitos produtos parecidos, né? Então, é bastante interessante quando a gente entra nessa fase de qual que é o seu diferencial. Muitas vezes é a região que ele está, né? No caso do queijo da Canastra, por exemplo, só de ser o queijo da Canastra já é um diferencial, comunicar esse diferencial. Então, hoje, chegar numa gôndola de supermercado e ver aquele tanto de produtos, quais são os diferenciais de cada um, né? Apesar de que o mercado desses produtos artesanais nem sempre é o supermercado, né? Então, os empórios, né? A venda direta, outra coisa que a gente está querendo muito evoluir, fazer um B2B, né? Os pequenos produtores terem contato com as empresas. Um hotel de luxo, por exemplo, Sim. Ele não vai no supermercado para comprar. Ele quer contar a história daquele produtor, inclusive daquele queijo que está ali sendo servido num hotel diferente. Então, nós temos várias oportunidades de levar esses produtores para fazerem negócios diferentes daquele tradicional que é vender para os supermercados, por exemplo, que são fundamentais. E né? a criação daquele ciclo virtuoso, né? Porque o hotel, por exemplo, ele ganha quando ele tem ali aquela mesa de quitandas, por exemplo, que são os produtos do fulano, né? Os produtos chancelados pela Origem Minas. Você tem aquele estante no lobby oferecendo para aquele cliente que está chegando ali agora, vai fazer o check-in, aquele cafezinho com aquela goiabada que é diferenciada. Exato, com a foto do produtor, com a historinha dele ali. Tem muitas oportunidades para a gente trabalhar, né? A gente vive hoje uma fase de consumo de experiência também, né? Hoje em dia não é só o produto, mas é a história por trás do produto. Exatamente, né? E nesse caso que você está mencionando, é interessante como os compradores hoje em dia têm interesse de ir aonde a produção está, para que eles possam contar o que eles viram para os consumidores. Ótimo se o consumidor pode ir na produção, mas é mais difícil. Então, os compradores eles estão se aproximando dos vendedores, né, dos pequenos produtores, para que eles possam contar o que eles viram, né? Aproxima muito. Isso tem sido uma tática importante de venda, né? Vamos falar de futuro do Origem Minas. Nasceu lá em 2012, está de vento em popa. No momento dessa gravação, vocês estão participando de uma feira aqui em Belo Horizonte. O que a gente pode esperar para os próximos anos do Origem Minas, Priscila? Um engajamento ainda maior de produtores, né? Vamos trazer mais produtores para participar. Essa é uma oportunidade super interessante. E com a vinda do artesanato para a Origem Minas, a gente começou só com os produtos das agroindústrias, né? As nossas quitandas e queijos e cafés e tantos outros. Mas o artesanato hoje faz parte da Origem Minas também. Então, traçar um caminho diferenciado para que esses produtos cheguem aos consumidores. Nós tivemos numa feira em São Paulo recentemente de artesanato. De produtos para casa. Sim. E levamos o artesanato. Você imagina que eu falei de hotel agora mesmo, uma empresa que estaria montando toda a estrutura desse hotel. Todo o enxoval do hotel. Todo o enxoval. Deve ter um nome para isso que eu não sei, mas... Eu também não faço ideia. Foi no estande do Origem Minas, do artesanato, que a gente estava com ele lá, e fez uma compra gigante. Então, o futuro do Origem Minas, além da participação das feiras, que a gente vai continuar, a gente vai evoluir muito nos clientes que vão comprar os nossos produtos. Nós vamos tentar fazer um projeto de vender menos no varejo e mais nesse atacado qualificado. Sim. Né? Então, evoluir na nossa oportunidade de vender mais. E essa questão do artesanato é tão legal, né? Porque a gente fala do artesanal, a gente faz uma associação direta com a gastronomia, mas o artesanato mineiro, ele é tão bonito e ele é tão carregado de história, de alma, né, Priscila? E isso precisa ser amplificado mesmo, né? A gente está fazendo um trabalho incrível com o artesanato, né? Regiões como Jequitinhonha,
como Urucuia, né? O Grande Sertão, do nosso querido Grande Sertão Veredas, né? Valorizando esse tipo de origem, né? Esse modo de fazer, esses produtos que encantam o mundo inteiro, né? Sim. E nós vamos levar esses produtos para o mundo inteiro, com certeza. Fizemos esse trabalho de capacitação das artesãs, dos artesãos, e o sucesso está incrível. Que bom. E incrível também é que o mineiro valorizando cada vez mais o produto que é produzido em Minas, não só quem vem de fora, que é outra coisa que eu acho interessante. Como que o mineiro assumiu que temos produtos maravilhosos e tem consumido cada vez mais esses produtos, não só os nossos visitantes, né? Sim. Foi uma mudança, para mim, impressionante. É que eu acho que é o principal passo, né? A gente precisa valorizar primeiro o que é nosso. Exatamente. E isso. depois amplificar para fora. Mas o Brasil inteiro já comprou Minas Gerais, o Brasil inteiro é apaixonado com Minas Gerais. Eu estava te falando aqui, a gente estava nos bastidores falando, o mineiro é um povo agregador. Né? E o produto mineiro ele é agregador. O cafezinho agrega, o queijo agrega. E o mineiro, quando ele é o outsider, né? Ele é aquele forasteiro, ele sempre é o que chama para conversar, é o que busca histórias. E a gente tem que fazer disso uma moeda, né? Tem que fazer. Não tem dúvida. Tem que ser o nosso trampolim, né, Priscila? A mesa para a gente é super importante, né? A cozinha, a mesa. E quem não adora isso em nós, né? Em nós mineiros, né? Não dá para passar numa casa sem sentar um pouquinho e comer um queijinho e tomar um cafezinho. Não tem condição. E agora todos os outros produtos do Origem Minas, né? Eu acho que a gente precisa de explorar cada vez mais isso, porque é uma moeda incrível que a gente tem mesmo. É da cozinha, da mesa, da copa pro mercado, né? E engraçado que o Origem Minas começou com uma copa e não tem coisa mais mineira do que a copa. Né? E a copa de casa. Você é produtor artesanal, você é um artesão, você valoriza o seu trabalho. Quem sabe você não tem um perfil do Origem Minas. Busca o Sebrae, busca a FAENG. E quem sabe você não fecha uma parceria que a gente começa 2026 com o pé direito, né, Priscila? Isso. Tem muito espaço ainda para inúmeros produtos. Eu sempre fico estimulando, né, os meus colegas do interior. Identifiquem esses produtos, estimulem esses produtores para participarem do Origem Minas, que as oportunidades são imensas. Que trabalho gostoso, hein, Priscila? Eu adoro isso, trabalho né? gostoso, Acordo viu? todo dia motivada a fazer o bem. Olha que maravilha. Se você tiver vaga lá no Origem Minas, você, por favor, aceite o meu currículo, porque feliz eu irei fazer essas buscas para você, esse garimpo nessa história maravilhosa de Minas Gerais. Sou Lucas Raj, conversei com Priscila Magalhães Gomes Lins, ela que é gerente de negócios e artesanato do Sebrae Minas, a gente contando boas histórias, falando um pouquinho do Origem Minas, uma iniciativa do Sebrae e da FAENG. Objetivo, claro, fomentar o desenvolvimento, a competitividade e a diferenciação do agronegócio no estado de Minas Gerais. Priscila, muito obrigado, viu? Foi maravilhoso poder falar desse projeto que você tem razão. Ele é maravilhoso. Faz o bem o tempo inteiro. Volte sempre, o cafezinho sempre quente e o papo é sempre bom. Obrigada. Até mais. Eu volto na próxima.